Olá, bem-vindos de volta, bem-vindas de volta. Olha, esse vídeo aqui, como eu falei, é um vídeo de curiosidades, né? Curiosidade, você vai entender um pouco mais da nossa área de marketing, mas não sei se você tem que comprar qualquer desses livros aqui, não. É realmente mais para você dar uma ampliada na cabeça, ver umas coisas diferentes, ouvir umas coisas diferentes, talvez até leve um pouco mais de tempo, porque tem várias coisas aqui curiosas. Ah, olha, vamos lá. Vamos tentar começar aqui mais breve. Eu tinha falado para vocês lá do Administração de Marketing do Kotler, que eu tinha a primeira edição, aquele grandão, né? Agora eu já guardei aqui, ó, aquele grandão, grosso, caro, né, etc. E eu tinha a primeira edição em português do Administração de Marketing, olha, um, dois, três volumes, pequenininho, né? Aquele tamanho normal de livro, 76, tá? Aqui está até errado, tá um, três e dois. Agora, um, dois e três, e esse aqui, ó. Essa foi a primeira edição do livro Administração de Marketing do Kotler no Brasil. Eu gosto de comprar esses livros usados e como muita gente não dá valor, né, não gosta. A marketing também é uma área muito moderna, muda muito por conta de tecnologia, etc. Então, às vezes, você vê lá uns livros desses baratos e eu acabo comprando, e por vezes compro até mais do que um. Aí, um dos primeiros livros também de marketing, não o primeiro, de brasileiro no Brasil, né, o marketing chegou no Brasil em 54, né, lá com o pessoal da FGV e com esse moço aqui, ó, o Raimar Richards. Isso aqui tá velho, né, arriscado e tal, década de 80, né, aquela coleção O que é, né, o que é? O que é marketing? Raimar Richards. O Raimar Richards é tido como principal responsável pela entrada do marketing no Brasil. Tem qualquer coisa aí também para a gente poder discutir, mas aí fica chato, né? É ele mesmo, será que na USP não teve alguma coisa antes? Mas era um grupo de professores, por que que ele que é? Mas ele é o cara que ficou para a história até o momento, pelo menos, como o cara que criou, que fez nascer a academia, né, a disciplina de marketing, o pensamento de marketing no Brasil. Tá? E o Raimar Richards tem uma curiosidade muito interessante, porque ele é irmão daquele camarada, versão brasileira, Herbert Richards. Ele é irmão do Herbert Richards, né? Suíços, os dois, tá? E o primeiro livro de marketing em Portugal, olha, só de 74. Eita, agora deixa eu ver, 74, 74 que eu vou falar, hein? Ele é tão velho que eu acho que ele não tem aqui, eu tenho que depois procurar onde é que está a data dele. Fica com 74 por enquanto, né? Depois eu vejo se eu estou errando aí na data. Tá? Iniciação ao marketing, lá três autores, né? Então também mais uma curiosidade para vocês, uma coisa realmente bastante antiga, basicamente focada em vendas, alguma coisa de publicidade, né, e tal. O marketing também demorou bastante a chegar cá em Portugal, por conta da ditadura lá do Salazar, né, que terminou em 74, 25 de abril de 74, lá com a Guerra dos Cravos, né, Revolução dos Cravos, obviamente, me desculpe, em 74, em abril, 25 de abril de 74, e aí em 76 que tivemos esse primeiro livro de marketing. Não podia nem se usar a palavra marketing, porque o ditador não deixava usar palavras estrangeiras, né? Então o marketing demorou muito a chegar cá em Portugal. O IPA, onde eu dou aula, é a primeira escola que teve o primeiro curso oficial de marketing em Portugal em 84, 30 anos, portanto, depois do Brasil ter iniciado seus cursos na FGV, numa parceria com os Estados Unidos, né, depois da Guerra Fria, como parte da expansão da influência norte-americana. Eles fizeram vários tipos de investimentos e parcerias com vários países, inclusive com o Brasil, e daí surgiu, entre outras coisas, essa exportação do marketing, né, com essa visão americana e hegemônica. Outra coisa curiosa, talvez você não saiba, em muitas áreas, né, no marketing também a gente tem enciclopédia, né, ou dicionários, dicionário de ética, enciclopédia de medicina. No marketing também tem. Você pode, de repente, achar que é uma coisa que não tem mais graça hoje em dia com Wikipedia, né, e tal, e com o Google, né, com chat GPT e Copilot. Mas essa aqui, olha, livro caro que nem o diabo. Tá? Enciclopédia de Marketing de quem? Do Baker, que eu já falei para vocês em outro vídeo. Tem lá um vídeo, ele tem lá um livro bastante importante, né, de teoria de marketing, enciclopédia de marketing, olha, grossa e tal, difícil de achar que nem o diabo esse livro caro. E claro, né, tem umas coisas que é legal, você vê lá os conceitos, muito bem feito, né, assim, muito bem estruturado. Ele usa bastante páginas para falar de alguns conceitos importantes. Então, uma consulta interessante,
Embora talvez, eu não saberia dizer se online vai ter tudo hoje e tal, etc. Eu gosto de ter, nem que seja por curiosidade, esse livro. Agora eu vou pegar aqui mais um para vocês. Você me perdoe, desse corte seco aí que eu tive que ir lá pegar, não tinha trazido aqui. Dicionário. Tem vários dicionários, eu tenho aqui o da American Market Association, eu tenho a primeira edição desse dicionário, mas trouxe para você por curiosidade um dicionário de marketing em português do IPAM, aquela escola que eu dou aula, esse aqui 2014, depois, pronto, depois não criaram mais, não fizeram mais dicionários e tal, talvez de fato não precise. E um dicionário muito mais simples, né? Então, o dicionário tem lá um termo, esse termo aqui e tal, e tem um parágrafo sobre ele, muito mais simples. A enciclopédia é um pouco mais aprofundada. E um dos autores desse dicionário, né, o professor Caetano, é também fundador do IPAM. Então, eu acho que é engraçadinho. Talvez tenha sido aí 15 euros esse livro aqui e tal, mas realmente, talvez mais por curiosidade. Agora quatro livros bem dos nossos antepassados, né? Lá dos nossos avós de marketing. Quatro livros dos nossos avós de marketing. Começando por um dos primeiros livros texto na nossa área de marketing. Um dos primeiros livros que foi usado sistematicamente em cursos e universidades. Um livro que começou a ser escrito em 1911, e ele era, no primeiro momento, parte de um material que o autor, o Ralph Starr Butler, ele fez como um curso à distância de marketing, né? Então ele fazia lá curso à distância, e comprava e recebia lá os fascículos, né? Na sua casa nos Estados Unidos por correio. Então, 1911. Depois, em 1914, houve ajustes por conta lá do curso, e a data desse livro, no formato de livro, é 1917. Em alguns lugares, você vai ver esse livro vindo com 1914, por conta dessa confusão das diferentes formas de ter lançado o livro. Marketing Methods, né? Métodos de marketing, lá pelo Star Butler, né? E aqui você vai comprar, esse livro aqui é uma capa lá genérica, que tem muito livro que você consegue comprar na Amazon, etc., desses antigos, que o camarada, você vai ver aqui por dentro, ó, ele é coisa antiga ainda. O cara basicamente imprimiu lá, tirou xerox do original, colocou uma capa bonita e vende em cima disso. Tá bom, então eu às vezes gosto de comprar assim alguns deles, né? Outros você pode ver online, né? Porque muitos deles estão já abertos, ou não tem direito autoral e tal, e você pode comprar. Então, isso aqui é legal para você poder entender como é que foi os primórdios, né? O que que um dos principais avós da nossa disciplina, o Ralph Starr Butler, é talvez um dos caras que plantou a primeira semente que quase 5 décadas depois, em 1960, foi resultar, foi germinar nos P's de marketing, né? No marketing mix, nos P's de marketing, o Ralph Starr Butler, né? Trabalhava na P&G, na Procter Gamble, era um cara de vendas, mexia com publicidade. Então, essa promiscuidade, no sentido muito positivo, de o cara que era o estudioso de marketing, e dava aula na universidade, como Butler. Foi um dos nossos avós ancestrais da nossa disciplina. Também trabalhava em empresa, nesse caso na P&G, mexia com publicidade, então ele trabalhou diretamente com publicidade em vários em agências, acho que ele teve agência também, então é interessante a gente saber um pouco desse passado. Depois, em 1920, o que é tido como o primeiro livro, esse aqui não tem nem capa, eu também comprei o original de 1920, ah, o The Standard of Living, o padrão de vida, do Comis. Então, esse camarada aqui, ele fez um livro falando sobre o padrão de vida nos Estados Unidos, comentando o que as pessoas compravam, o que elas não compravam, como é que era a casa delas, como é que era a renda. E aí, esses insumos estruturados da maneira que ele colocou, é encarado pelas pessoas de marketing como o primeiro livro que tentou tratar de questões ligadas ao comportamento do consumidor de marketing. Nesse caso, obviamente, específico do mercado norte-americano e, claro, nessa época aqui. Então, novamente, você pode ler assim como uma espécie de curiosidade histórica para poder entender lá o contexto da época, né, dos Estados Unidos no mercado, né, ali logo após a Primeira Guerra, né, então os Estados Unidos despontando claramente como uma das potências mundiais, o que veio depois a se concretizar durante, certamente após a Segunda Guerra, mas as coisas nascem aí, embora valha a pena você lembrar, que a gente tem noção, né? Então, nessa época, olha, 1920,
1911, quando foi a primeira, ou 17, quando ele lançou. 17 estava com guerra ainda, né? Na Primeira Guerra, 1914 a 1918. Nessa época aqui, a gente está falando, cara, de uma dinâmica do mercado, né, nos Estados Unidos, ainda muitíssimo pouco, vamos dizer, tecnológico, embora com uma revolução industrial já ali a toda, então tinha Ford, tinha Fayol, tinha já várias fábricas, né, administração científica, então a área da gestão, a área de administração, a área, digo, a disciplina de administração, que tem faculdade, etc., etc., já havia nascido e se consolidado lá com um monte de engenheiros, havia uma certa também a interação entre pessoas de marketing, maior parte deles economistas, com engenheiros, né? Você tem o caso do Percival White, por exemplo, que foi realmente um engenheiro fora da caixinha, muito ligado a marketing, casou depois com a Pauline Arnold, a primeira mulher a ter uma agência de pesquisa de marketing no mundo, uma pessoa tem uma mulher muito importante na nossa área de marketing, mas realmente, né, tudo bastante diferente do que é hoje o contexto, né? Alguns países europeus, por exemplo, não existiam ainda nessas duas primeiras décadas do século passado. Então, eu acho que é bastante interessante de conseguir entender essa pegada toda. Olha, depois em 41, esse aqui é a quarta edição de 41, né? Eles começaram a escrever antes, né? O Maynard um dos expoentes, um dos nossos avós da Universidade de Harvard, né? Então um cara importante dentro da nossa disciplina, escreveu aqui o Princípios de Marketing, e o legal desse livro é que ele tem não só, estamos falando de 41, tá? Essa aqui é a quarta edição. A terceira edição também trazia isso. Eu não consegui traquear a segunda edição, não consegui acessar a segunda edição, e a primeira edição não tem o que eu vou falar para vocês. A partir da terceira, sim. Então, esse capítulo aqui, desde a terceira edição, 30 e pouco, tá? E esse aqui de 1941, ele já traz capítulos sobre branding, olha só o nível de sofisticação do pensamento do vovô lá de marketing. Claro que ele não era vovô na época. Sobre branding, e sobre marketing de serviços. Entretanto, dentro de branding, né, branding veio a se formalizar como nós conhecemos hoje, um pouco depois, academicamente, na década de 50, embora na década de 30 já havia, no mundo prático, agência de publicidade na Procter Gamble, lá com o McElroy, né, que fez aquele. Você também vai encontrar isso aí disponível, lá o manuscrito, melhor, a monografia dele, não foi manuscrito, foi datilografado. Tem isso disponível na internet, um manifesto que ele publica dentro da Procter Gamble, na década de 30, é, que, de certa maneira, eu acho que é uma luz lá, ou talvez assim, uma cobrança do mundo prático, o McElroy, o executivo da Procter Gamble, para pressionar a academia para poder solucionar esse problema. E, eventualmente, a academia derivou, né, ou começou a propor ou pensar no branding, até evoluir o que a gente conhece hoje de branding. Não é a primeira vez que acontece isso na academia, e também não foi a última, né? Várias outras áreas pode ter essa pressão no mercado e a academia começa a estudar, como também a influência contrária. Marketing de serviços não foi exatamente assim, nasceu antes do mundo real começar a fazer essa cobrança, mas em 77, quando a Lynn Shostak publicou aquele artigo, Breaking Free from Product Marketing, criticando e exigindo da academia mais respaldo conceitual acadêmico para gerir serviços, aí logo veio a década de 80, que foi brilhante para a área de serviços, na academia, né? E também para o mundo prático. Então, o Maynard tem esses dois capítulos. No capítulo de branding, até esse momento, e mesmo na década de 50, a preocupação não era com o branding que a gente entende hoje. Você entende o seguinte, cara, até pelo menos a década de 30, e ainda em algum grau na década de 40 e de 50, mas certamente muito na década de 30, ainda que você tivesse lá uma Unilever, uma Procter Gamble, quando o cara mandava lá o sabonete para ser vendido no supermercado, ele não tinha a marca Dove, ele era sabonete, né? Então, houve uma mudança de poder, inclusive, entre o supermercado, lá, Pão de Açúcar, sei lá, Continente, o supermercado, e ele vendia, e eu comprava nele, e a marca que eu lembro é dele, né? Para as marcas começarem a disputar isso de a marca a ser comprada é Dove, por exemplo, e não vou no Pão de Açúcar e compro o que tiver lá.
Tá? Muito curiosa essa história também, que eu posso falar em outro momento, esse nascimento todo do brand também, que é uma grande, enfim, gera aí posts e maluquices tremendas aí de marketing versus brand no digital. Então, é interessante isso. O que se tratava nessa época era muito mais uma questão de trademark, né? De propriedade intelectual, uma preocupação medieval, e medieval não de falar antiquada, mas uma preocupação que já havia, pelo menos na Idade Média, do cara ele se preocupar com, até antes, ele se preocupar com branding como uma forma de proteção, uma forma de proteção, tá? Que inclusive quando você tem lá e você marca, seja o escravo que é um produto seu, ou o barril de vinho, né, há séculos e séculos atrás, talvez até alguns milênios, a depender do caso, essa marcação é para que não roubem a sua propriedade, tá? E ainda persistia assim nessa época. Ah, tá. E o capítulo de marketing de serviço não era services marketing, como é em inglês, e a gente traduz como marketing de serviço. Era marketing of services. Então era uma visão muito mais de fazer marketing para serviço, né? E esse marketing para serviço ainda é mais venda, comércio de serviços. E embora eu também tenha achado o livro, eu tentando fazer um track, né? Pô, Nino, como é que você estuda essas coisas? Coisa louca. Mas eu tenho um monte de coisa escrita, quem sabe algum dia eu publico, do que eu chamo lá da genealogia do conceito de intangibilidade, que é uma coisa importantíssima, claro, central para serviços. Serviços são intangíveis, né? E eu começo pegando lá na intangibilidade em livros e escritos muito antigos que já tinha a ideia de intangibilidade muito ligada a questões religiosas, né? E tal. E aí depois isso foi sendo tratado de maneira mais business. Então tem livros antigos, mais antigos que esse aqui, por exemplo, que você vê que os caras eles percebem que serviços são diferentes, né? Eles falam, por exemplo, bens ou serviços em algum momento. Ele entende que alguém que é um intermediário, uma negociação de uma agência de publicidade com uma empresa, por exemplo, esse intermediário presta o serviço e para algum crescimento mínimo os caras têm, né? Aí depois sofistica um pouco. Depois você vê autor falando o seguinte: olha, o seu funcionário no hotel ele tem que atender bem o cliente, porque esse cliente bem atendido ele vai gastar mais. Então você tem que treinar o teu funcionário, que é uma questão de marketing interno, né? Então já havia algumas concepções, mas não formalizada, ainda foi só ser formalizada a área marketing de serviço na década de 50, com a dissertação de doutoramento de um inglês, se eu não me engano, em 53. Tá? Depois você tem o penúltimo livro, esse aqui, olha, do Robert Bartels, tá? Você vai ter aí dois livros deles com títulos diferentes. Esse aqui, O Desenvolvimento do Pensamento de Marketing, tem um que é a história do pensamento de marketing, se eu não me engano, mas na verdade o primeiro é uma derivação da tese de doutorado dele, e depois ele, em 72, ele já faz ali pega aquilo e já dá uma adaptaçãozinha qualquer e tem lá um outro título. Esse livro aqui ele é legal porque o Robert Bartels, né, teve sua importância no marketing, publicou artigos importantes, etc. Não sei se contribuições realmente assim fenomenais e tal, né, ou talvez eu não tenha lido ainda, mas ele foi o primeiro cara a se preocupar em compilar sistematicamente, houve algumas coisas esporádicas antes, a história da nossa disciplina. Tá? O marketing, diferente de tantas outras disciplinas, é uma disciplina muito ahistórica. A gente não liga, não conhece, né, não se interessa pela nossa história. Quando você pega medicina, você pega direito, pega engenharia, os caras têm isso aí de uma maneira um pouco mais profunda. Direito, então, esquece. Medicina, né, acho que até muito mais direito, né? Então, a gente não liga muito para isso. É uma coisa muito importante. A gente tem que conhecer a nossa história para poder ajudar a melhorar o futuro e a não repetir erros do passado, não reinventar a roda. Então, quando o cara hoje, por exemplo, ele fala de persona, de brand, como é que chama? Growth hacking, etc., é o desconhecimento que essas coisas já existem em marketing. O cara fala customer success, o cara fala, pô, descobriu uma coisa. Não é porque não leu, porque já existia isso aqui há um tempo. Então, é muito importante a gente conhecer quem foi que fez o quê, em que contexto, por quê, com qual intuito, né? É importante a gente saber essas coisas para sermos melhores profissionais. Então, esse cara aqui, ele é o primeiro a fazer essa compilação, ele vai quebrando ali por décadas, ele vai te explicando o que aconteceu. Ele depois tem algumas biografias de algumas pessoas muito importantes da nossa área, e ele, por exemplo, também coloca ali algumas curiosidades como cartas
que ele trocou com alguns dos avós do marketing, né? O Kotler ele pode ser um dos pais, né? Mas como eu te falei, teve avós antes, no início do século passado, quando a nossa disciplina começou, em 1902, quando a nossa disciplina começa nos Estados Unidos, nessa visão hegemônica, porque o marketing ele nasce de maneira diferente em diferentes países, porque o marketing é uma resposta a um certo contexto, né? E seria uma conversa um pouco mais longa. Como eu falei, no Brasil foi em 54, em Portugal foi em 84, depois na África lusófona da década de 90, e por motivos diferentes. Então, inclusive, há historiadores intelectuais de marketing que dizem que o marketing talvez já tivesse o marketing de maneira muito clara na Inglaterra ou na Alemanha, embora a visão hegemônica é dos Estados Unidos. E vale dizer que o pessoal que estuda história de marketing hoje em dia, grande parte deles, são alguns dos principais intelectuais da área, tá? Como o Tadadilski, como o Shelby Hunt, o próprio Chet, que eu falei para vocês, o Kotler já escreveu sobre história, o Grunrois, entre tantos outros. E o último, pessoal, desse nosso vídeo de curiosidades, é o que de repente você conhece lá, olha. Eu acho que em português foi traduzido como a ciência da publicidade, tá? Embora eu preferisse a publicidade científica, né? Do Claude Hopkins, né? Claude Hopkins, um cara que até hoje você vai na Amazon, nos rankings da Amazon, né? E aí tem dois caras que vendem muito lá, né? Que eu acho realmente uma grande tragédia, talvez, que é o Claude Hopkins e o Napoleão Hill, né? Napoleão Hill parece que pouca coisa que ele falava era verdade, né? Depois você procura aí se informar e vale a pena você buscar sobre a biografia do Dale Carnegie, que teoricamente lá era o mentor, né? Quase que um parceiro, né? Do Napoleão Hill, e as biografias, inclusive a principal biografia de um biógrafo muito respeitado que foi buscar informações, entrevistas, documentos e tal. Ele diz que essas duas pessoas, o Napoleão Hill e o Carnegie, eles nunca nem se conheceram, né? Então, cuidado se você lê ou se você leva a sério Napoleão Hill, muito cuidado. E o Claude Hopkins, né, que também é tido aí pelos gurus aí do marketing digital como um gênio da publicidade e tal, o cara inventou um monte de coisa. De fato, tem coisas interessantes. O Claude Hopkins, aqui na década de 20, e tantos outros, inclusive anteriores a ele, trabalhavam com teste AB, né? Não tinha internet, óbvio, né? Mas trabalhavam com teste AB, trabalhavam com coisas que você ouve hoje, como Big Idea, Copy, né? Qual é o nome daquele outro? De Reasons Why, né? Coisas que a publicidade, que os gurus trabalham até hoje. Né? Então achei legal, comprei ali, tem um monte de coisa anotada e tal, e rabiscada. Entretanto, é legal você sempre desconfiar, ser crítico, ser cético e buscar por você mesmo as informações. Eu gosto de fazer isso. Eu fui futucar lá mais sobre esse Claude Hopkins, né? E de fato ele foi um cara muito, muito famoso, muito importante na publicidade, com peças publicitárias no início do século passado, famosíssimas, né? E tal, foi muito rico, ganhou muito dinheiro, se foi de milhões, 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 riquíssimo. Tá? E o Claude Hopkins, ele, em certa altura, antes de escrever esse livro aqui, ele se aparcerou com um empresário e juntos eles montaram uma espécie de indústria farmacêutica. Eles vendiam alguns remédios. Tá? Ele, um grande publicitário, e o sócio dele, um cara que era mais ligado a essa área. E com todas as habilidades tremendas que ele tem, não diferente do que os gurus fazem hoje, eles vendiam milagre, né? Então eles vendiam um remédio que curava verruga, trazia de volta a pessoa amada, fazia membro amputado na guerra crescer de volta. Era isso que o cara vendia, né? E aí, claro, né, a pessoa morria, o outro não tinha, o braço não crescia de novo, né? Perdeu na guerra lá com uma granada. Não cresceu quando eu passei a pomadinha lá. E isso chamou essa bagunça toda, né? Uma empresa que ganhava muito, 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 muito dinheiro, proporções absurdas para a época. Mesmo hoje, né? Eu já fiz até a conta no Google na altura, era questão de centenas de milhões. Hoje seria uma coisa brutal, na época era, meu Deus do céu, o equivalente a, né? Vendia muito com remédio milagroso. Isso chamou a atenção de um jornalista na altura, e esse jornalista fez uma reportagem investigativa, ou talvez mais de uma reportagem investigativa, e mostrou: não, cara, o cara tá mentindo aqui, isso aqui não é nada, isso aqui o cara, né, podia pegar ali a areia da praia e dizer para você colocar no olho aí para você voltar a enxergar, isso aqui não vale porra nenhuma. Né? E isso estimulou. Então, aí o Claude Hopkins tem uma contribuição importantíssima para a humanidade, né? Para o marketing, não, na minha opinião, tá? Até porque, se você achar que as coisas que ele faz são interessantes de publicidade e de vendas, certamente ele não foi o primeiro nem o mais importante, tem outros antes dele. Embora tenha sido um cara realmente muito relevante nesse aspecto, viu?
E aí o Claude Hopkins, o grande feito dele para a nossa humanidade foi que, por conta dessa falcatrua toda, e essa reportagem investigativa do jornalista, o governo americano não só fez uma intervenção, ele chegou a ser processado e tal, se eu não me engano, foi preso, salvo, eu não consegui confirmar essa informação, então não vou aqui dizer se eu não me engano, quer dizer, não vou dizer aqui que é 100%, mas me parece que ele também foi preso, foi a ruína, foi a ruína. Esse livro ele escreveu depois dessa desgraça toda. Ou talvez já tenha escrito antes e publicou depois e tal. Bom, e o governo americano, entre outras medidas que fez, foi daí que nasceu, né, o princípio das conversas que evoluíram para termos, hoje e já há algumas décadas, as nossas regulamentações da comunicação, marketing, vendas para o setor farmacêutico e o setor de saúde. Né? Você que trabalha nessa área já talvez você sabe, a gente não pode sair por aí falando que remédio vai curar aquilo, não pode promover certo remédio na televisão, né? Tem que sempre ter lá uma ressalvazinha lá, assim, ó, procure seu médico, não sei das quantas e tal. Essas restrições, né, de comunicação, de vendas, que a gente enxerga hoje, a gente vê hoje na área de saúde, na área farmacêutica, graças a Deus, foi porque lá há 100 anos o maluco vendeu gato por lebre. É isso, então, pessoal, mais esse videozinho, tá? Vejam, assistam todos os vídeos, confira, siga aqui no nosso link, na nossa pasta. Quando tiver vídeo novo, eu vou mandar para vocês também, vou colocar aqui. E pronto. Espero que vocês tenham gostado, estou à disposição. Obrigado por ter assistido aí os vídeos, ter passado aí parte do seu tempo com essas historinhas aí, tá bem? Espero que você goste e até a próxima, então.